E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Campos, estou gravando este vídeo desse canal Abacada Matemática numa série de vídeos que se chama Como Ensinar Matemática, Como Numerizar. Bem, nos vídeos anteriores eu ensinei a vocês trabalhar com uma criança, seja seu filho, seu aluno, de uma maneira passo a passo, começando do zero, certo? Então eu trabalhei com conjuntos, trabalhei com elementos e hoje quero apresentar finalmente o algarismo. Vamos lá então. Você sabe o que é o algarismo? Se você não sabe, dá uma olhada nos vídeos anteriores do canal, porque eu mostro uma maneira filosófica de compreender os algarismos. Eles têm esse nome por conta do persa Al-Khwarizmi, que trouxe os algarismos hindus para a Europa, mas o que ele quer dizer, a natureza do algarismo é totalmente diferente e quase todo mundo confunde algarismo com número, beleza? Então o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer o seguinte, ó, você tem que começar a ensinar o seu filho contando, certo? Aí você vai entrar em conjuntos, aí você vai começar a contar dentro dos conjuntos, lembra? Eu falei, você vai, aproveita e coloca a letra, vai trabalhando com conjuntos. Chega uma hora que esses pontos dentro do conjunto têm que começar a corresponder a algarismos, tá certo? Para depois o aluno entender o que é número. Então, o algarismo, gente, ele é um corpo para o número. O que é o número você vai descobrir nos vídeos anteriores do canal, tá certo? Então, qual que é a melhor maneira de você introduzir algarismo? A maneira mais eficiente, mais correta é voltando ao passado, usando uma teoria que não é comprovada, que é a seguinte. Acompanha só esses desenhos aqui, ó. Você já viu os algarismos desenhados desse jeito aqui, ó? Vou até arrumar aqui, ó. Você já viu? Presta bastante atenção. Porque é assim que você tem que ensinar para o seu filho e para o seu aluno. Quando você está apresentando algarismos, você vai entender por que eu vou explicar. Podia estar melhor desenhado, mas é isso aí. Eu prefiro desenhar do que pegar pronto. Tá certo? Então vamos lá. O que você vê de diferente aí? Pausa o vídeo. Se você não conhece essa teoria, me diga o que ela tem de diferente. Olha para os algarismos aí e fala, mas o que tem em comum? O que eu estou vendo assim? O que tem em todos? Né? O que tem de diferente dos que você já conhece? E o que todos eles têm em comum? Pausa o vídeo e gasta pelo menos 1 minuto tentando descobrir, se você já não conhece. Então, por que você tem que apresentar os algarismos dessa maneira para a criança? Por quê? Se não é uma teoria comprovada, né, da história dos algarismos, mas você tem que fazer porque é a teoria mais lógica. Então, olha lá. Tá vendo esse aqui, ó? Vamos começar com ele. Olha aqui, ó. Ele tem uma ponta. Tá vendo essa ponta aqui? Tem essa ponta. Ó, o 2 aqui tem essa ponta e essa ponta. 2 pontas. O 3, então, vai ter quantas pontas? 3. Tá vendo aqui? Vamos aqui para o 4. 1, 2, 3. Olha a outra aqui. 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos para o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essa pequenininha aqui, ó, 9. E o 0, nenhuma ponta. Tá entendendo? Então, por que você tem que ensinar assim? Pelo seguinte, a lógica do algarismo é ser um corpo para o número, porque o número é algo invisível.
Então, o interessante é que o algarismo seja como a quantidade de elementos organizada num conjunto. Como assim? Você tem que olhar e reconhecer. Digamos que exista vida inteligente fora da Terra, se eles virem para essa sequência de desenhos que a gente está chamando de algarismo, eles vão entender que são corpos para os números, porque existe uma indicação lógica que é a quantidade de quê? De pontas. Quantidade de pontas. Você entendeu agora por que é melhor você ensinar assim do que do outro jeito? O que são pontas? São ângulos, lembra? Então é melhor você ensinar do jeito em cima do que desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Tá certo? Porque aqui não há indicação lógica nesses algarismos aqui, ó. Não há indicação lógica. Nesses de cima há. Então a criança precisa entender que o algarismo não é qualquer desenho nonsense, qualquer desenho sem sentido. O algarismo precisa ser um desenho com lógica. Tá entendendo isso? Consegue perceber a importância? Nós estamos gravando vídeos te ensinando a numerizar uma criança porque a gente repete, você sendo pai, mãe, professor ou alguém interessado em matemática, jamais confie a educação de alguém à escola. A escola nunca vai conseguir passar passo a passo. Nenhuma escola particular totalmente preparada por isso, porque entram professores, saem professores, nenhum professor vai assimilar completamente a pedagogia de um colégio. Na escola pública, pior ainda. Tem esse aluno, ano que vem ele já pega outro professor que já pensa completamente diferente, já tem um conhecimento totalmente diferente e o problema vai. Então, quem tem que numerizar, alfabetizar e educar a criança é a família e o professor vai ajudar. Se o professor conhece isso, ele ainda conhece, ele consegue ajudar. Se ele não conhece, ele vai só atrapalhar. Mas se você é mãe, se você é pai, você tem que assumir e ajudar a sua criança. A escola vai ser só um suporte, ok? Eu espero que você tenha gostado. O que você vai fazer com a criança? Desenhar e ficar contando as pontas do algarismo. Só isso. Vou colocar um pincel aqui. Qual que é o exercício que você vai fazer? Você vai desenhar e vai pedir para a criança desenhar, ela vai ficar contando as pontas. Olha aqui uma ponta aqui, você pode até fortificar a ponta. Se você tem o 2, pega outra cor e vai fortificar as pontas. Então olha aqui uma maneira de você marcar a ponta aqui, ó. Uma ponta, duas pontas. Se nós temos o 3, como é que você vai pedir para o seu filho, pegar outra cor aqui, marcar as pontas? Olha aqui uma ponta, duas pontas, 3 pontas. Tá entendendo? É assim que você vai ficar trabalhando. E tem que trabalhar com todos os dias. Lembra, todos os dias trabalha numerização e letramento. Todos os dias. Poucos minutos. A partir de que idade? Eu recomendo 3 anos. A maioria das pessoas diz que não é bom. Se a criança está interessada e você consegue apresentar de uma maneira lúdica, sem forçar, sem exigir, até dentro do útero, ela está lá no útero e você está ensinando, tá bom? Contanto que você não force e não exija, porque o cérebro da criança aprende muito mais do que o seu. Até a próxima.